todos, sejam todos bem-vindos ao nosso curso Administração Pública do século XXI, especificamente a disciplina Problemas Brasileiros e Administração Pública. A disciplina será conduzida por mim, professor Ariston Azevedo. Durante essas próximas 4 semanas nós estaremos juntos na condução da disciplina, que, como as outras que antecederam, é uma disciplina de 30 horas, só que distribuídas em quatro semanas. Vocês já podem ter acesso a todo o projeto da disciplina, ela está na plataforma Moodle, o plano de atividades, o plano de ensino. E eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para delinear para vocês aspectos gerais da disciplina, ok? Em termos de súmula, de maneira genérica, nos preocupa enfocar determinados problemas que historicamente vêm sendo apontados por um conjunto de intelectuais e políticos do nosso país. São problemas, digamos assim, pertinentes à nossa Constituição enquanto nação e, de certa maneira, problemas que perduram, aos quais nós não conseguimos apresentar até o presente momento respostas satisfatórias em termos de políticas públicas, de administração pública, de relação entre Estado, mercado e sociedade. Portanto, são problemas ainda permanentes que nos acompanham desde longas datas. Para nós enfocarmos particularmente na disciplina, eu escolhi um conjunto de 3 problemas: a pobreza, a fome e as relações raciais, que obviamente serão tangenciados por um conjunto complexo de outros problemas brasileiros, como, por exemplo, critérios de justiça e eficiência e eficácia administrativa. Então, a partir desses elementos nucleares, de problemas nucleares, digamos assim, nós podemos lançar vieses, lançar olhares e perspectivas para certos elementos que também os acompanham. São questões, digamos assim, muito particulares nossas. Em termos de objetivo da disciplina, ela está voltada a proporcionar uma visão geral sobre alguns dos principais problemas sociais que têm afetado e afetam a sociedade brasileira. Também nós nos preocuparemos com uma compreensão do diagnóstico e das medidas administrativas tomadas por administradores públicos para solucionar ou amenizar esses problemas, em alguns casos também até em fazer com que esses problemas, algumas decisões administrativas têm feito com que esses problemas se perdurem. E proceder a uma avaliação crítica do diagnóstico das medidas administrativas tomadas. As aulas serão gravadas, no nosso caso nós teremos conferências, webconferências, que serão realizadas às terças-feiras, às 19 horas, e, paralelamente, um conjunto de atividades que vocês terão que desenvolver, fazer a postagem, utilizando para isso a plataforma, que é a plataforma padrão que a nossa universidade utiliza, no caso a plataforma Moodle. A avaliação vai ser feita a partir das postagens e comentários realizadas nas 4 atividades semanais. Nós temos também um repositório de descobertas que cobre um conjunto de questões relativas a textos e imagens, vídeos de modo geral, músicas e coisas do gênero. E também nós temos ainda a construção e organização de conceitos em termos de um glossário. Essas atividades serão devidamente explicadas pelos tutores, na verdade pelas tutoras que me acompanham, e em caso de dúvidas eu também estou obviamente à disposição de vocês para sanar qualquer impedimento. Então, para cada atividade semanal será atribuída uma nota correspondente a 15% da nota final da disciplina. De maneira geral, essas são as características que nós podemos dizer em termos formalísticos do plano da disciplina. Eu vou entrar em detalhes agora, explicando alguns aspectos mais específicos do conteúdo. Pois bem, em termos de planejamento, a disciplina está segmentada, como eu falei, em 4 semanas. A primeira semana, especificamente, estará dedicada a uma busca de compreensão em termos de uma visão de totalidade da sociedade brasileira.
Para isso, eu selecionei um conjunto de 3 textos. São textos de intelectuais que buscaram essa compreensão de totalidade da sociedade brasileira nos anos 50 e anos 60 e textos de autores que tentam fazer isso nos dias atuais. Ok? Então, nós vamos tentar juntar aí visões de pensadores brasileiros em 2 momentos históricos, né? Um momento dos anos 50, dos anos 60 e um momento contemporâneo. Começaremos assim com o texto do Alberto Guerreiro Ramos, sociólogo, intitulado A Problemática da Realidade Brasileira. E teremos como apoio também uma síntese, né, um resumo do texto do Álvaro Vieira Pinto. Eu selecionei alguns trechos de um dos capítulos do seu livro e vocês terão acesso a este resumo, não necessariamente ao livro do Álvaro Vieira Pinto, haja vista o fato de o livro ser, na verdade, um compêndio enorme. E deste resumo, nós tentaremos compreender a categoria de totalidade da qual fala o Álvaro Vieira Pinto. E além do Guerreiro Ramos e do Álvaro Vieira Pinto, selecionei também um texto de um outro cientista social contemporâneo, José Marilson Domingues. O Domingues tenta fazer uma compreensão atual do Brasil em termos de desenvolvimento e modernidade. E para isso ele lança uma proposta sua particular. Eu acredito que dessa forma nós vamos tentar unir passado e contemporaneidade e daí sim tentar formar uma visão mais unitária em termos de sociedade brasileira. É óbvio que essa visão se somará à de outras disciplinas que vocês cursaram ou venham, obviamente, a cursar ao longo do tempo. A segunda semana está dedicada ao problema das relações de raça ou das relações raciais no Brasil. Mais uma vez selecionei um texto do Guerreiro Ramos, intitulado O Problema do Negro na Sociologia Brasileira, e também um texto do Horaci Nogueira, de título Preconceito Racial de Marca e Preconceito Racial de Origem. A ideia é que nós possamos, a partir desses 2 textos, tanto do Guerreiro quanto do Horaci Nogueira, compreender as discussões sobre as relações raciais em metade do século passado e, obviamente, caminhar com essa compreensão para os dias contemporâneos. Para isso, eu selecionei um texto do Antônio Guimarães, Preconceito de Cor e Racismo no Brasil. Antônio Guimarães é um professor da USP que estuda nos dias atuais este tema. Então tentaremos mais uma vez juntar visões do passado e visões contemporâneas. Então deste modo nós tentaremos, com uma pesquisa empírica e textos teóricos, compreender esse problema complexo que é o problema das relações raciais no Brasil, o problema do racismo, certamente que nós chamamos de racismo estrutural. A terceira semana está dedicada a um outro problema grave, né? Digamos assim, é um problema quase que de origem, de fundação do Estado-nação brasileiro, diz respeito ao problema brasileiro da fome. Aí nós teremos como texto basilar um texto do Josué de Castro, um fragmento retirado do seu livro de título Geografia da Fome no Brasil. A partir da perspectiva do Josué de Castro, nós buscaremos entender o que seria esse problema da fome no século passado, tal qual o Josué de Castro o via, e trazê-lo mais uma vez em termos da sua permanência ao longo da tentativa de desenvolvimento da nação. Então, para isso, nós nos valeremos de um texto do Vasconcelos, que vai tentar varrer os programas, né, de combate à fome no Brasil, de Getúlio Vargas até o governo Lula. Então, mais uma vez, é a mesma sistemática, né? A visão do problema no passado, visão do problema contemporaneamente e análise em diversos momentos das tentativas de saneamento deste problema. Na terceira semana, nós nos dedicaremos, na quarta semana,
do curso, nós já nos dedicaremos ao problema brasileiro da pobreza. Então, para isso, nós temos um texto básico também, que vai tentar nos apresentar as diversas variações que o termo possui, né? A ideia de pobreza, as suas diversas dimensões, para que nós possamos ter uma visão da complexidade do que é a pobreza no Brasil. E também nos valeremos de outros dois textos em auxílio. Um texto do Guilherme Câmara e da Maria Ceci Mizoski sobre a produção teórica a respeito da pobreza em nosso campo, no caso na administração. Os autores fazem um levantamento bibliográfico analítico muito interessante e, de certa forma, nos jogam a compreender de que modo a temática tem sido abordada em nossa disciplina. Além disso, também um texto analítico e empírico que vai buscar compreender a política de combate à pobreza no Brasil, tanto em termos de suas concepções, em termos de suas estratégias. Né? Esse texto é do Azevedo e Burlandi, que fazem essa análise também, no meu modo de entender, muito interessante e tem bastante a contribuir para a nossa disciplina. Então, deste modo, nós teremos aí as nossas 4 semanas. Uma semana que tentaremos captar uma visão de totalidade da realidade brasileira. Em seguida, nós passaremos a 3 temáticas muito específicas: raça, relações, pobreza e a terceira, e a fome. Me fugiu a memória. Raça, pobreza e fome são problemas interconectados, obviamente, de tal modo que é difícil, inclusive, né, objetivá-los em sua singularidade, e mais difícil ainda é retirá-los de um quadro amplo, né, de uma totalidade onde eles estão de longa data sedimentados. Então a minha expectativa é que a gente tenha uma excelente disciplina pela frente e eu espero encontrá-los na terça-feira às 19 horas para a nossa webconferência. Sejam todos e todas bem-vindas à disciplina. Deixo aqui um grande abraço. Até mais.